Alô, amigos, com imagens do Roberto Aguiar, da HP Vídeo. Estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21. Vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Fica na Carlos Foncosers, número 304. Segundo o Roberto Aguiar, o melhor happy hour da cidade. O sanduíche a Box 21 é a predileção do Bob, que é o nosso designator driver, porque não dá para resistir às delícias do Box 21 sem acompanhar uma cerveja especial, que olha, cada vez mais o Brandão aparece com novas delícias para quem gosta de cervejas e também a excepcional carta de vinhos e espumantes. E não esqueçam, eu venho com o meu designator driver, eu venho com o meu motorista de plantão, que é o Bob Aguiar. Quando eu quero tomar uma caipirinha, tomar um vinhozinho, sem problema nenhum. Tá o Bob que está na direção, é isso, né, doutora Maria Isabel? É assim que tem que ser, né? Agora é assim. Devia ser sempre assim. Devia ter sido sempre assim, né? Quem sabe a gente teria muito mais vidas ainda, né? Persistindo por aqui, porque a quantia de vidas que se perde, pessoas que ficam com traumas, inclusive usando da Previdência Social, né? Que custa milhões e milhões de reais por ano o pessoal que se acidenta, que são mais de 60 mil mortos todos os anos. É uma tragédia, né? Mas a doutora Maria Isabel, além de advogada, especialista em direito previdenciário, também é comentarista esportiva, né? Hoje, 5 de agosto, né? Ontem, no domingo, tivemos o primeiro Grenal na Arena, doutora. Um Grenal com gosto de vitória para os colorados, é isso? Com gosto de vitória, porque, enfim, estavam jogando fora de casa, né? E aquele empate 3 minutos depois não deu tempo de comemorar, né? Foi difícil, né? Foi difícil, sempre é difícil o jogo. O Grenal sempre é difícil para todo mundo, né? É bom tanto para a gremista como para a Colorado quando termina. E quando termina empate é menos sofrimento, né? Mas é muito bacana, a gente se diverte. Eu acho que a gente tem que ter uma certa civilidade, coisa que não acontece. Lamentavelmente, nós tivemos uma torcida pequena do Internacional e eu espero que acabe com isso aí. Não pode nós voltar a viver ou termos um clima de guerra constante quando tem um Grenal. Então vamos acabar com o futebol, né, gente? Futebol, o mais bacana do futebol é a guerra, entre aspas, das torcidas, né? A vibração, as bandeiras, as faixas, tudo lindo, maravilhoso, que era no passado, né? Hoje, as brincadeiras, né? Não o que acontece hoje, né? As brincadeiras, porque, enfim, é um esporte, as pessoas perderam a noção de que é um esporte, e se é um esporte é para se divertir, não é para causar dor, porque, enfim, se a gente perde, no fundo, não é uma perda, assim, que tu tenha algum prejuízo, alguma coisa que precise tu não aceitar a vitória do outro. E mais a mais o jogo, né? Um dia é da caça, outro dia é do caçador, né? Um dia perde, outro dia ganha, isso é assim com todo mundo, então não dá para levar isso como uma afronta, como as pessoas levam, uma brincadeira como uma afronta, uma derrota como uma desmoralização, porque não é isso, é um esporte, né? É para ser uma brincadeira. E nós criamos... Olha, quando eu era mais jovem não era assim, essa violência toda. Tinha briga, tinha xingamentos, tinha tudo, mas não era que nem hoje. Era comum amigos gremistas e colorados irem de carona um com o outro, estacionarem ali perto, e a grande zoada era o seguinte, quem perder paga o churrasco no outro dia ou no próximo final de semana. Era assim, essa era a grande brincadeira, e não essa violência toda que se tornou essas novas torcidas organizadas ainda. Lembrar, né, que dentro da casa da gente, né, os filhos, eu, por exemplo, meus filhos são do Grêmio, eu tenho que confessar, sou do Inter, né? A Luciana, por exemplo, eu gostaria que fosse do Inter, mas é do Grêmio. Né? A Luciana é gremista? Vou cortá-la do programa. Faz bem. Não, mas vamos levar nesse clima assim, de brincadeira e vamos deixar a Luciana. Mas então, se dentro da mesma casa, marido e mulher, um é de um time e outro do outro, filhos e pais são... O neto é colorado, né? Lamentavelmente, não. Mas é um clima de brincadeira. Lamentavelmente não, mas nem por isso a gente ama menos a filha, o filho, os netos, enfim. E assim deve ser com as outras pessoas, né? Porque ninguém pensa em fazer qualquer coisa mais séria contra um filho, porque ele é de um time diferente, a outra pessoa, né? Segundo os mandamentos cristãos, é nosso irmão. E por que nós temos que ir contra o nosso irmão?
né? Só porque não mora na mesma casa, só porque não é irmão de sangue, mas enfim, a humanidade toda é irmã, é toda, né? Tem que se respeitar e não deixar esse respeito de lado e não esquecer que o outro tem dignidade. Isso aí é uma coisa uma cultura da violência que ultimamente está muito evidente assim, em vários setores, no trânsito mesmo, independente dos acidentes, até as agressividades verbais, as pessoas, qualquer coisa, um puxa a arma para o outro. Isso aí a gente tem que parar, a violência não leva a nada, que aliás leva a mais violência e a morte para todo mundo, né? Ninguém escapa, daí se tu tiver a cultura da violência, ninguém escapa. Então é um absurdo usar um esporte, usar qualquer situação que seja para praticar violência contra outra pessoa, né? O que eu lamento só no jogo de ontem, eu volto a dizer que nós estamos gravando segunda-feira, dia 5 de agosto, é que se tem alguém que estragou o espetáculo, foi o juiz. Né? Se pode dizer assim que o juiz no primeiro tempo podia ter se comportado de uma maneira diferente e não ter acontecido o que aconteceu. Porque os dois times jogaram bem, eu vou reconhecer até que o Grêmio dominou mais, né? Dominou mais. Eu não aceito muito, mas no caso estão dizendo que sim. Mas eu tenho que ser um pouco menos parcial, né, doutor? Um pouco menos parcial. Mas, assim, o jogo podia ter sido decidido ali com uma vitória e não com o que aconteceu, com aquelas expulsões desnecessárias, se ele tivesse no primeiro tempo tomado as atitudes. E agora eu vou dizer uma coisa, que eu vou ter que me render. Ah, não, pode ser um juiz daqui. Não dá, gente. Não dá. Vamos aprender com os nossos erros e 2 erros nós vamos fazer um acerto. Traga o juiz de fora. Porque assim, antes o juiz te encontra no supermercado, já está pressionado por uma ou outra torcida. E na semana seguinte ele continua indo no supermercado, tu encontra ele na rua, coisa e tal. Então tem que ser um juiz de fora. Escolhe um bom juiz e acaba com essa história. Daí vão dizer, não, é um juiz de fora, não teve influência nenhuma. Tá? Porque agora esse juiz de ontem vai pagar durante muito tempo esse mico pelos seus erros, os seus equívocos. Não estou acusando ele totalmente, é uma pressão muito grande um jogo de futebol, né? Mas vamos lá, mas já que o nosso programa não é de esporte, mas eu aproveito a opinião feminina no esporte, a balizada aqui da doutora Maria Isabel Pereira da Costa, o nosso negócio é previdência, é aposentadoria. E antes de mais nada, vamos lá, já resolveram a encrenca dos empregados domésticos? Ainda não, ainda não. Mas, doutor, nós estamos em agosto, doutor, e ainda nada. Em março prometeram mundos e fundos para os empregados domésticos no país e não está nada resolvido ainda, ficou só na promessa. É difícil a regulamentação porque de início pareceu muito fácil, parecia que era um empregado normal como qualquer outro, mas tem peculiaridades que aquela pessoa que trabalha dentro do domicílio de alguém, dentro da residência de alguém, cuidando diretamente da vida dessa pessoa e da vida dos seus familiares, dos seus filhos, é uma relação diferenciada que tem que ser baseada assim, até na afetividade. E às vezes, então, isso aí está um pouco complicado. Por exemplo, essa parte de um intervalo, né? Para a pessoa ficar ali. As próprias empregadas estão achando difícil elas perderem um tempo ali parada fazendo um intervalo. Porque de 1 hora. De 1 hora. Então acham difícil isso aí. Na hora, por exemplo, de recolher o fundo de garantia, não estão sabendo como fazer, porque, enfim, um orçamento doméstico que tem que sair dali, não é uma empresa que repassa os custos, esqueceram que trabalha dentro de uma residência, que não tem como repassar custos. E muitos dos que têm empregado doméstico são aposentados e não têm os aumentos normais. Né? Não tem os aumentos normais. Todo mundo sabe que as aposentadorias, por exemplo, não são reajustadas com os mesmos critérios do salário mínimo. É até proibido que seja. Sempre abaixo do salário mínimo. E os direitos todos do empregado é salário mínimo com os reajustes de salário mínimo. Já começa por aí a defasagem. E principalmente isso a dona de casa, por exemplo, a pessoa que precisa do empregado doméstico, não ter como repassar esses custos. E aí a dificuldade em estabelecer todos esses gastos que aumentaram é de manter os empregos. Muitas pessoas estão optando por não ter mais empregado, porque não vão conseguir manter todos os gastos sociais que implica essa relação de emprego. Eu não estou dizendo que o empregado doméstico não tenha que ter esse direito, tem que ter, só que agora eles estão pensando como é que vão fazer
para ver algumas compensações. Eu acho que essa parte do Fundo de Garantia, o próprio governo deveria abrir mão de algumas coisas para poder subsidiar de alguma forma, para poder manter o emprego, né? Esse ônus que está passando para as famílias brasileiras. E esse ônus que está passando para as famílias brasileiras. Então, agora foi haver uma certa compensação, inclusive com a contribuição previdenciária, alterar percentuais para o Fundo de Garantia. E tem coisas que têm que ser adaptadas a essa relação com as suas características, então por isso está demora. Foi aprovada agora no Congresso, um mês mais ou menos atrás, mas depende ainda de voltar para a Câmara, de depois passar pelo veto, pela sanção, né? Eu já estou falando do veto, porque eu já dei muita coisa, pela sanção presidencial, para ser vetada, tem que voltar de novo. Então tem essa demora burocrática do processo legislativo, né? Para a lei ter validade. Então não tem também até como a gente cobrar tanta rapidez agora se a coisa não ficar bem feita, porque depois vai dar problemas e vai causar desemprego e problemas nesse nível, né? Doutora, 2 perguntas. Pergunta número 1. O Rio Grande do Sul, como alguns estados da federação, não são todos, possuem um salário mínimo regional. O que vale? É o salário mínimo instituído pelo governo federal ou o salário mínimo regional? Pelo que a gente tem até agora nos projetos, está se falando em salário mínimo, porque é para ser uma lei de abrangência nacional, né? Então é o salário mínimo, e não o regional, né? Mas vamos ver ainda, por isso que a gente não pode falar muito sobre, porque não se sabe quais são mesmo os critérios que vão ser fixados, porque ainda está em estudo, né? Mas o que se tem até agora é em função do salário mínimo. Outra pergunta, uma pessoa que ganhe, um trabalhador doméstico, ou até qualquer outra, mas eu ganho 2 salários. Virou um ano, chegou o momento do aumento. Ele diz, mas eu quero continuar ganhando 2 salários. Não é assim, né? Tem que ver qual é o percentual que vai ser dado para a categoria, tudo isso tem que ser estudado, então tem que ter aquele... O salário mínimo pode ter, por exemplo, 10% de aumento, e uma pessoa que ganhasse, os 2 salários fossem 1.200, iria para... Ele 1.200 mais 10% dá 1.220, tá? Só que não é assim a regra, é 10% sobre o salário mínimo, não sobre todo o salário da pessoa, né? Na verdade, tem que haver uma decisão no sindicato de cada categoria, qual o percentual para aquela categoria que vai ser dado o aumento. Geralmente é menor que o salário mínimo. Geralmente é menor que o salário mínimo. E tem que ser, então, por categoria. E tem um piso de pagamento por categoria de trabalhador, né? E depois tem esses acordos dos sindicatos, acordo coletivo, que são feitos, e aí depois sai o índice de reajuste. Os salários foram desvinculados do salário mínimo há mais de 2 décadas, né? Foram desvinculados, tem que ser desvinculado. Uhum. Então, a única coisa garantida é o salário mínimo, salário. A única coisa garantida é o salário mínimo, inclusive para os benefícios previdenciários. Nenhum benefício previdenciário deve ser inferior ao salário mínimo na renda mensal inicial. Agora, uma coisa é não ter nenhum benefício inferior ao salário mínimo, exceto aqueles auxílio-acidente, que tem um certo percentual conforme o grau de incapacidade que fica, que a pessoa pode continuar trabalhando, então daí tem alguns percentuais diferenciados. Mas fora isso, então, a renda mensal inicial vai no salário mínimo, mas depois os reajustes não é mais pelo salário mínimo. Aí são por critérios da Previdência, e aí vai dando aquela defasagem nos benefícios, especialmente nas aposentadorias, né? Daí a pessoa se aposenta com 5 salários mínimos, daqui a 5 anos está ganhando 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, né? É mais ou menos. E aí o argumento que vem do governo em relação a isso é que o salário mínimo foi recuperado, que não é mais aquele salário mínimo defasado que tinha antes, e que não dá para ser os reajustes por ali, porque senão não tem como recuperar o salário mínimo, que tem que ser a base de subsistência de uma família e tal, e que tem que ser outros critérios, então, para os benefícios, e aí vem a defasagem. E, tradicionalmente, dane-se o trabalhador e o contribuinte brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.
Doutora, e a aposentadoria? As pessoas, de tempos em tempos, se preocupam com isso aí, e a gente não tem que se preocupar só na hora de se aposentar, né? Tem que estar preparado antes. Como é que estão as coisas? Tem que se preparar antes. Bom, nós temos 4 tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Eu gostaria de falar, então, que um dos aspectos mais importantes dessas aposentadorias é a carência para esses benefícios. O que é a carência para esses benefícios? Bom, primeira coisa, uma pessoa para se aposentar, ela precisa ter a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Não é a mesma coisa que carência. A qualidade de segurado, ela tem um vínculo que é criado automaticamente, esse vínculo com a Previdência, que é obrigatório que ela se filie à Previdência, ela se torna obrigatoriamente filiada à Previdência quando ela exerce uma atividade laborativa. Agora, isso ele tem a qualidade de segurado, mas para que ele tenha carência para a aposentadoria, além de ter a qualidade de segurado, ele tem que contribuir. E carência é o número de contribuições exigidas para ter o direito a determinado benefício, a determinado tipo de aposentadoria. Assim, por que tem que ser assim? Primeira coisa que a pessoa tem que entender é a natureza jurídica do Instituto da Aposentadoria, enfim, da Previdência em si, do benefício previdenciário em geral. O benefício previdenciário é o resultado de um seguro. A Previdência Social é um seguro. E um seguro envolve uma prestação para depois ter uma contraprestação. Então, a prestação é a contribuição e a contraprestação, aqui no caso que nós estamos falando, é a aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria por idade. Então, acontece muitas vezes chegar pessoas lá no meu escritório, eu já tenho 60 anos, eu já se é mulher, né? Ou eu já tenho 65, se é homem, e eu quero me aposentar. Mas o senhor tem contribuição? Não tenho. Então, essa é a carência. Ter contribuição e carência é um número X de contribuição para cada tipo de aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria por idade é preciso ter 15 anos de contribuição. Além da idade, 15 anos de contribuição. Então, a carência para isso é 15 anos. Uma pessoa que quiser se aposentar por idade, com 65 anos para homem, ou com 60 anos para mulher, o homem tem que começar a contribuir com 50 anos para... No mínimo. E a mulher são 15 anos também, ela tem que começar a contribuir com 45, senão ela não tem a carência. A carência é igual tanto para homem como para mulher. Os dois têm que ter 15 anos. A mulher, quando completa 60 anos, se ela é trabalhadora urbana, ela tendo 15 anos, ela tem direito à aposentadoria. O homem, quando completa 65 anos, se ele tem 15 anos de contribuição, que é a carência que ele precisa, ele tem a aposentadoria. Agora, se ele tiver 70 anos, 80 anos e não tiver os 15 anos, não vai se aposentar por idade. Aí eles chegam e dizem assim, mas meu vizinho não contribuiu e se aposentou. As pessoas confundem muito a aposentadoria com o benefício assistencial. O benefício assistencial são outros critérios, não é previdência social, é assistência social, né? Embora seja pago através da autarquia previdenciária, é uma assistência social que realmente daí não exige contribuição, porque não é um seguro. Aí é uma coisa temporária, que é preciso ver se preenche os requisitos, como, por exemplo, ser pobre, muito pobre. Então, para alguém, além de não ter capacidade de trabalho, não ter capacidade de produzir o seu próprio sustento por doença, que incapacite para isso, não é qualquer... Porque não basta ser doente também para ter um benefício. Tem que essa doença impossibilitar de trabalhar e prover seu sustento. Então, uma pessoa que é muito pobre e não pode trabalhar, pode ganhar esse benefício assistencial. Mas, assim, esse muito pobre significa muito mesmo. Então, se numa família onde tenha 4 pessoas, não pode ter uma renda mensal superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Se um salário mínimo já é brabo, né, de viver, agora imagina ter que viver com 1/4 do salário mínimo. E só essas pessoas têm direito ao benefício assistencial. É temporário, não tem 13º, precisa fazer uma avaliação social, vai lá um assistente social para ver se realmente é pobre, porque não adianta ir lá dizer que é pobre, se eles vão lá constatar, ver do que vive, como é que é a casa, se mora em casa própria, se não mora, porque se está lá com aquelas, um carro na garagem, uma televisão dessas
De tela plana? De tela plana. LCD lá. Essas LCD, e dizendo, eu sou pobre, não ganho, né? Daí não vai levar. Porque é uma coisa que é tirada da... Mora num condomínio de luxo. Mora num condomínio, não vai levar, nem precisa tanto, né? Mas, enfim, é muito diferente. Então, essa pessoa que chega dizendo, meu vizinho conseguiu um benefício assistencial, LOAS, que se chama. Então temos 15 anos, 15 o mínimo de contribuição para se aposentar por idade. Uhum. E por tempo de serviço. Mas só para completar ainda por idade. Se for trabalhador urbano, 60 anos para mulher e 65 para homem. Se for trabalhador rural, 55 anos para mulher e 60 para o homem. E os 15 anos sempre. Então essa é a aposentadoria. E também os 15 anos. E também os 15 anos. Isso é imexível. Isso é imexível. Bom, além dessa aposentadoria por idade, então nós temos a aposentadoria... Vamos falar primeiro por tempo de contribuição. Então, essa aí, antigamente se falava por tempo de serviço, não importa mais. Agora, o que se leva em consideração é que tem a contribuição. Pode ter tempo de serviço, mas tu não tem contribuição, tu não fechou a contribuição. Tem 40 anos de trabalho e 25 de contribuição. Não pode se aposentar por contribuição, porque não é por tempo de serviço como era antigamente. É por contribuição, porque é a carência que precisa ter, é a prestação que tem que ter entregue para o seguro antes para depois receber a contraprestação. Então, nesse caso, a aposentadoria por contribuição, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Existe um projeto aí para mudar, para fazer uma soma de 60 mais 30, 60 mais 35, mas para fechar 95, mas isso aí não está aprovado ainda. O que nós temos agora é a contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Então, contribuiu, tem a prova da contribuição. E também aí tem alguns critérios, algumas regras de transição, não vale a pena entrar agora, mas também tem uma certa idade mínima, para não incidir o fator previdenciário. Porque se a pessoa tiver menos de 53 anos, o homem, menos de 48, a mulher, vai incidir um fator previdenciário tão alto, tão forte, que vai reduzir o benefício dela e muito, né? Então tem a história do fator previdenciário, que também é muito criticada e tal, não se sabe se vai um dia ser... afastada, mas se for afastada, aí possivelmente vai passar aquela fórmula dos 95, né, que soma idade mais contribuição. Então, essa por contribuição tem que ter essas idades mínimas, eu falei 48, 53, e ainda ter 30 anos se mulher e 35 se homem. Então, essa por contribuição. E ainda, eu gostaria até, deixei passar alguma coisa que é importante para o pessoal ali na aposentadoria por idade, que agora estava olhando aqui, esses 15 anos correspondem a 180 contribuições, mas tem uma diferença para quem, do tempo de carência, para quem estava inscrito no ISS, tinha qualidade assegurada antes de 25 de julho de 95, tem um critério, quem se inscreveu depois de julho de 95, então daí fecha os 15 anos. Mas quem começou antes, por exemplo, aí nós temos o artigo 142 da lei 8213 de 91, que faz um escalonamento. Por exemplo, em 2003, a pessoa que tivesse 132 contribuições, 11 anos de contribuição, podia se aposentar, porque ela entrou no sistema antes da reforma de 95. Em 2000, daí aumentando meio ano a cada ano. Então, em 2004, ela precisava de 11 anos e meio. Em 2008, ela precisava de 162 contribuições. Quando chegou em 2011, ela precisava de 180 contribuições aos 15 anos. E todo mundo que entrou depois, e a partir que fechou 2011, que completou esse tempo em 2011, todo mundo é 15 anos. Mas tem esse escalonamento que é importante. Então, muita gente, às vezes, não precisa ter exatamente os 15 anos se ele começou antes de 1995. E isso é importante. Tem muita gente que com 10 anos, 11 anos, dependendo do quanto antes de 95 começou, já pode se aposentar. Bom... Voltando lá, então, na contribuição já falamos, tem ainda a aposentadoria por invalidez. Essa é quando a pessoa não está pensando nem em tempo, nem em idade, e simplesmente, ou por um acidente, ou por uma doença laborativa mesmo, por insalubridade, uma doença, uma pessoa que trabalha numa mina, que aspira muito pó, que cria problema no pulmão, essas coisas, né? Então, vem a aposentadoria por invalidez. A regra de carência para essa aposentadoria por invalidez são 12 meses de contribuição. Mas, se
a pessoa tem algumas situações, como o acidente que nós falamos, ou algumas doenças graves, câncer, por exemplo, que a pessoa não precisa ter carência nenhuma. Ela estando tendo vinculado ao INSS com alguma contribuição, aconteceu o acidente, ela pode ter começado a trabalhar um mês atrás. Se acidentou, não pode mais trabalhar. Para esse caso, não vamos cobrar carência nenhuma. Para outras doenças, então, que não sejam essas que causariam a aposentadoria especial, então nós teríamos que ter essa carência de 12 anos. E por fim nós temos, só para completar aqui a ideia, não sei se ainda dá tempo, a aposentadoria especial, que é esses que eu falei, que trabalham em circunstâncias desfavoráveis à saúde. Então vai variar conforme o grau de insalubridade, vai variar o tempo exigido, e daí não depende de idade, daí não tem o fator previdenciário. Então, daí esse período é de 15, 20 e 25 anos de contribuição. Por exemplo, eu falei já no trabalhador da mina, né? Que é a maior carência que tem. Por exemplo, quem trabalha com óleos, com graxas, ou um frigorífico com alterações de temperatura, num hospital trabalhando com material biológico que contamine, por exemplo, essas pessoas, então vai variar o período de contribuição, e daí não importa. Daí não vai decidir se tiver 15, 20 ou 20 anos, conforme o caso, conforme esse grau de insalubridade, ela vai poder se aposentar sem fator previdenciário, independente da idade que ela tem. Bom, se você quiser entrar em contato com a doutora Maria Isabel, pode entrar no site lá, auxilioprev, www, está botando aí o nosso amigo Roberto Aguiar, .auxilioprev.com.br. E o telefone? 3217-7547. Doutora Maria Isabel, muito obrigado. Até a próxima oportunidade para a gente esclarecer mais alguma coisa desse mundo da Previdência que é tão importante para todos nós. Na verdade, faltou, por exemplo, uma coisa importante de falar da aposentadoria especial, os documentos, quando sai de uma empresa que tem trabalho insalubre, que os documentos já tem que trazer na mão para depois não ter que correr atrás quando fechou a empresa, como, por exemplo, o perfil profissiográfico previdenciário, um laudo técnico mostrando que o trabalho era insalubre. É importante a pessoa já sair com tudo isso. Nós vamos falar num próximo programa que nós vamos tratar. E se você tiver alguma dúvida, aí na internet de novo, auxilioprev.com.br. Esse é o ponto.net.